99% dos fãs de Tensura subestimam catastroficamente o Benimaru e simplesmente não entendem o quão forte ele realmente é. A maioria o considera um general superestimado, que apenas fica sentado no quartel-general enquanto a Xion ou o Diablo destroem os inimigos. Mas, se você abrir a Light Novel, vai descobrir que no final da história, esse cara entra no topo absoluto das criaturas mais fortes do mundo, ficando atrás de literalmente apenas alguns personagens de nível divino. Hoje eu vou provar isso com fatos concretos do cânone. Vocês estão muito enganados sobre ele, e aqui está o porquê. Vamos encerrar de vez o assunto sobre os dragões verdadeiros. Veldora, Velgrin, Velzad, eles não são monstros, são forças vivas da natureza e leis da física. Na Light Novel, a densidade de energia deles é calculada em dezenas de milhões de unidades, e eles possuem uma resistência colossal a tudo o que é terreno. Perder para eles não é fraqueza, é o normal para qualquer criatura sensata. No cânone, apenas Gai Crimson e o próprio Rimuru conseguem derrotá-los sozinhos. Só eles. Comparar o Benimaru com eles é como culpar um ser humano por não conseguir parar um meteoro com a cara. Os dragões estão em outra liga completamente diferente, a qual nós já deixamos de fora. O mesmo se aplica aos demônios primordiais. Os haters adoram escrever: o Diablo e o trio de garotas são mais fortes que o Benimaru, porque ele é o general. Ora, porque os primordiais passaram milhões de anos no mundo espiritual, aperfeiçoando a magia em guerras contínuas. Eles têm a eternidade nas costas. O Benimaru, perto deles, é um recém-nascido que originalmente era um ogro comum. Mas o que assusta não é o fato de ele estar atrás deles agora, e sim a velocidade absurda com que ele está reduzindo essa diferença. Mas aqui está o que a maioria dos fãs simplesmente não entende. Após o 15º volume, o Benimaru recebe um upgrade que muda completamente o seu lugar na hierarquia de poder. Durante a guerra com o Império do Oriente, Rimuru alimenta Benimaru com as almas de quase 1 milhão de imperiais. O rapaz evolui para um verdadeiro rei demônio e desperta a habilidade suprema, Amaterasu, o Senhor da Luz. Isso não é apenas um bônus nos atributos. É uma habilidade trapaceira que concede o mais alto controle sobre o calor quântico, a energia radiante e o próprio espaço. Até os orgulhosos demônios primordiais reconheceram o seu poder, porque o Benimaru literalmente hackeou a evolução padrão dos monstros. Nesse mesmo momento, desmorona o principal argumento dos defensores do Zegion. Sim, o Zegion no labirinto é uma máquina de matar inacreditável. Mas vale lembrar: biologicamente, a sua raça de insetoides foi criada como a arma de contra-ataque perfeita contra os corpos espirituais dos monstros superiores. Além disso, o seu treinador pessoal foi o próprio Veldora, que fortaleceu o Zegion com a sua energia dentro do calabouço. O Zegion é um projeto exclusivo, customizado por um dragão verdadeiro para a proteção do labirinto. Já o Benimaru é o líder que conduz toda a nação na superfície. E agora vamos aos fatos puros do seu poder pessoal no 15º volume. O Benimaru não é apenas um estrategista que coordenou a destruição de um exército imperial de 1 milhão de soldados com perdas praticamente nulas por parte de Tempesta. A sua técnica Prominence Flare é um feixe direcionado de plasma puro em velocidade extrema, que apaga barreiras espaciais e queima as entidades espirituais mais fortes em frações de segundo. Ele uniu a esgrima do Akuro com o controle da luz, fazendo com que os seus ataques sejam incrivelmente difíceis de bloquear ou prever fisicamente. Bate o trunfo final que encerra definitivamente os questionamentos, acontece bem no fim do cânone, no 21º volume. Ao receber uma ferida mortal, à beira da morte, Benimaru é salvo por Rimuru, que transfere para ele as suas próprias células de slime divino. O corpo do general é reestruturado em um nível fundamental. Ele recebeu uma parte da natureza do próprio Rimuru, uma regeneração insana e uma imunidade colossal à maioria dos tipos de dano supremo. Vamos ser realistas e definir limites honestos, sem ilusões. Eu não vou transformar o Benimaru em um deus onipotente e dizer que ele vai derrotar todo o universo sozinho. Não, ele tem o seu teto lógico, acima do qual ele não pode pular, e isso é absolutamente normal. Se olharmos objetivamente para o final do cânone, existe um círculo muito restrito de criaturas que o Benimaru realmente não conseguirá vencer. Ele inclui os dragões verdadeiros, os demônios primordiais mais fortes, o Rei dos Anjos e a forma verdadeira e original do Rei-Herói. O próprio Diablo lutou contra o Rei dos Anjos em um nível de dificuldade tão extremo que o Benimaru, mesmo com todos os seus upgrades,
simplesmente não aguentaria esse nível sozinho. O mesmo vale para o poder original e divino do rei-herói no seu ápice, sem os enfraquecimentos do período de guerra, o Benimaru não o derrotará. E é exatamente aqui que as pessoas geralmente não entendem a proporção. Nós não estamos falando agora de monstros fortes qualquer. Estamos falando de criaturas que estão no topo absoluto da criação de Tensura. O Benimaru fica atrás apenas dessa minúscula quantidade de semideuses. Já para a imensa e esmagadora maioria do universo de Tensura, Benimaru, após o final do cânone, tornou-se praticamente uma muralha intransponível. Ele é capaz de vencer ou de lutar em total igualdade com qualquer outra criatura no mundo. Se você me perguntar pessoalmente quem é o Benimaru no final de Tensura, a minha resposta será simples. Ele não é o personagem mais forte do universo, mas é um dos poucos que podem ser chamados de criatura de nível divino. E depois disso, alguém tem coragem de chamá-lo de fraco? Perder para um demônio primordial ou para um dragão verdadeiro não é uma vergonha, é estatística. Mas ser mais forte do que quase todo o resto do mundo. Isso sim é o nível de um verdadeiro general. Se o Benimaru derrotasse os dragões verdadeiros sozinho e esmagasse demônios antigos como se fossem nozes, então Tensura se chamaria Sobre a Minha Reencarnação como Benimaru. Mas está aí a história do Rimuru, onde o seu braço direito ocupa um dos lugares mais altos entre todos os monstros nascidos. Chamá-lo de fraco é assinar um atestado de que você assistiu ao anime de costas para a tela. Em qual lugar no topo de poder de Tempesten você colocaria o Benimaru agora? Escreva nos comentários, vamos debater. E sabe o que é mais interessante? A lista de personagens que são realmente mais fortes do que o Benimaru é tão curta que com certeza precisa de um vídeo próprio. Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder esse topo, e até a próxima!